Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias e atendendo a pedidos, barulho de chuva atrás. Mentira, brincadeira. Realmente está chovendo, mas se não for assim eu não consigo postar o vídeo. De repente o pessoal resolveu fazer bagunça aqui, fazer barulho e não fica legal. Vocês merecem o melhor, vocês merecem toda a melhor qualidade. O que eu não consegui oferecer agora, eu consigo prometer melhorar para oferecer no futuro. Vocês têm a minha palavra. Hoje nós vamos falar sobre a coletânea de lobisomens, de contos de lobisomens, na região de Curitiba. Desde o começo do ano, eu estou recebendo alguns contos e eu fui tentando juntar. Até que o Felipe, o primeiro que mandou para mim, falou: Débora, por favor, poste o meu. Então, por favor, Felipe, ó, um abraço, um beijo. Meu muito obrigado pelo seu carinho e desculpa pela demora. Eu vou começar por você essa coletânea. Combinado? Então sente-se confortavelmente ou vai fazer seus afazeres. Liga sua caixinha de som. Não tem nada que uma criança não possa ouvir aqui, a não ser os fatos de lobisomens. Deixa seu like, se inscreve no canal. Aproveita se você está recebendo as notificações, que cada vez que a gente cresce um pouquinho, a plataforma fica um pouquinho mais detalhista em relação a algumas regras. Por isso que às vezes eu demoro um pouquinho para postar. Não pode ter nenhum tipo de palavra de baixo escalão, não pode ter nenhum conteúdo inadequado para menores. Então tem todas uma questão, algumas regras. Não posso ter nada que não seja meu, produzido meu. Então, por isso que às vezes demora, tá bom? Chega de balela, vamos direto aos fatos. Afinal de contas, vocês estão aí para quê? Ouvir histórias. Então vamos de histórias. Relato 1. Sou Felipe, sou jovem, tenho 22 anos. Sempre fui muito atarefado no dia a dia. Eu trabalho como assistente administrativo em uma empresa durante o dia, o que me mantém extremamente ocupados com documentos, planilhas e relatório. À noite, eu frequento a faculdade, faço o curso de administração numa faculdade aqui. A rotina é cansativa, mas eu sempre mantenho foco. Me mantenho motivado pela ideia de construir uma carreira brilhante e sólida. Eu moro numa cidade pequena, no Paraná. Como é tudo pequeno, a gente se conhece, eu prefiro não dizer, já que o meu nome é verídico. E eu tenho o hábito de voltar a pé da faculdade. Não vejo problema nenhum com isso, já que o percurso é curto e as noites são sempre silenciosas e desertas. A criminalidade da minha cidade é muito baixa, graças a Deus, e oremos para que continue assim. A cidade é cercada por uma área de floresta. E, claro, como toda cidade, tem suas próprias lendas e sua própria superstição. Desde criança, eu ouço histórias sobre criaturas estranhas que vagam pelas matas nas noites de lua cheia, especialmente lobisomem. Sim, aqui não tem só histórias de lobisomem, tem histórias de outras coisas também. Embora eu sempre tivesse pensado nessas histórias, nesses contos, que são contos, na verdade, para assustar crianças, né? Algo me deixava inquieto quando eu olhava para as árvores na escuridão. Sendo a minha impressão ou não, eu parecia ver algo ali. Mas claro, se você coloca na sua imaginação que você está vendo, ela faz a parte dela e transforma em algo irreal em algo real. Já tentaram isso? Então, deveriam. Em uma noite comum de outono do ano passado, 2023, eu terminava mais um dia de aula. Fiquei conversando com os meus amigos e eu saí para ir para minha casa. O relógio marcava 23h30 e eu decidi fazer o trajeto habitual. O vento soprava forte, as folhas secas rodopiavam pela rua. O céu estava claro, iluminado por uma lua imensa, o que deixava a paisagem ao redor misteriosamente iluminada. Caminhando com tranquilidade,
Eu conhecia bem o trajeto até minha casa. A noite estava linda, linda, linda. O céu estava cheio de estrelas e aquela lua enorme no céu. De repente, um dos postes apagou a luz depois de um barulhão, como se alguém estourando a lâmpada. Assim que eu me aproximei, outro poste em seguida desse apagou também, fazendo o mesmo barulho de estouro, exatamente igual ao anterior. Qual a probabilidade de apagar a luz em dois postes seguidos? Pensei. E eu comecei a ouvir sons de patas entre as árvores. A rua é bem arborizada. Entre uma árvore e outra eu escutava sons de passos. Eu entrei em pânico e comecei a correr rumo à minha casa. Enquanto eu corria, eu ainda ouvi os passos aumentarem e se aproximando de mim. Ah, pernas para quem te quero. Corri rumo à minha casa. Eu ainda olhei para trás, uma fração de segundos, e eu vi um cachorro enorme correndo atrás de mim. A única coisa que me chamou a atenção foi as orelhas levantadas e os olhos brilhando. Eu lembrei das lendas que minha avó contava. Eu uso uma correntinha de prata que a minha avó me deu e tem um crucifixo. Correndo ainda, eu segurei o crucifixo e comecei a rezar. As minhas mãos estavam trêmulas. Mesmo assim, eu segurava com força a cruz, ao ponto dos meus dedos ficarem roxos. Eu sabia que lobisomens, segundo as lendas, tinham aversão à prata. E essa poderia ser a minha salvação, a única chance de me manter vivo. Alguns segundos depois, cheguei até a minha casa, abri o portão e só encostei correndo para a porta da sala, que estava destrancada. Eu estava acostumada a chegar naquele horário, então minha mãe deixava sempre aberto. Cheguei na porta, entrei, fechei a porta em seguida e tranquei. E comecei a rezar. Comecei a ouvir barulhos de passos na calçada. E o barulho do portão se abrindo, aquele. Segundos de silêncio angustiante se seguiram. Eu estava em pânico. Quando um uivo foi ouvido, bem no meu alpendre. Os minutos se arrastavam, mas o lobisomem não forçou a porta. Eu, ainda tremendo, abri uma pequena fresta na porta e olhei para fora. E não havia nada de sinal da criatura. O lobisomem tinha ido embora. Exausto e incrédulo, eu caí de joelhos, ainda segurando a cruz como um amuleto, e me coloquei a orar. Ouvindo as minhas orações, minha mãe acendeu a luz e veio ver o que estava acontecendo. Levantei correndo, fui lá, apaguei as luzes e contei para ela, quase sussurrando. Claro que ela não acreditou. Mesmo me vendo naquele estado, ela não acreditou. Naquela noite eu não dormi bem, estava abalado. E também ninguém acreditaria, viu? Eu tentei, ninguém acreditou. Eu sabia que eu jamais esqueceria esses olhos. E eu nunca esqueci, principalmente o uivo, que ecoou para sempre na minha memória. A partir desse dia, eu juntei dinheiro e comprei uma moto. Me ajudava demais a chegar. Impressão ou não, eu ainda via alguma coisa na mata. Bom, Felipe, muito obrigado pelo seu relato, muito obrigado pelo seu carinho. Tá aqui. Pode mandar mais, viu, pessoal? Já está esvaziando a minha caixa de e-mail, estou precisando de relatos novos. Conto com vocês. Vamos ao relato 2. Olá, contadora. Eu sou o Anderson, moro em Pinhais, região de Curitiba, e vou contar a história de um conhecido meu. Trabalho na área administrativa de uma transportadora. E sempre na hora do almoço, almoço com os motoristas e ajudantes. E hoje vou contar a história de Ailton, um motorista de caminhão que já trabalhava na empresa antes de eu entrar. O que não impediu de sermos amigos. Afinal, Ailton é muito gente boa.
Sentado com os demais motoristas que carregariam e sairiam dali a pouco, Ailton começou a contar sua própria história. E eu vou contar conforme eu ouvi. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui morador de rua. Quando a minha esposa deixou, eu fiquei desnorteado, então peguei algumas peças de roupa e saí dali, mundo afora. A bebida me acalmava, então eu bebia diariamente. Cheguei em Mandirituba, já era noite, caminhando pelas estradas. Quando chegava a uma cidade, eu sempre procurava uma igreja, para o tipo um grupo de apoio, para poder comer e tomar um banho. Era mais fácil ganhar um prato de comida quando o padre estava envolvido. Então, sabendo no adiantado das horas, a igreja estava fechada. Eu subi a escadaria, encostei na porta fechada da igreja e me encolhi, a fim de passar a noite ali. Estava me acomodando para dormir quando comecei a ouvir um rosnado vindo da praça em frente à igreja. Eu andava sempre com um pedaço de madeira para evitar ataques de cachorros. Não, eu não espanco animais, eu só me defendia. Sempre munindo com meu pedaço de pau, olhando para a praça para ver se eu encontrava o cachorro nervoso, que me atacaria a qualquer momento. Até que eu vi um cachorro negro embaixo de uma árvore daquelas bem frondosa, bem antiga. Então, já estava esperando ele se aproximar. Como sempre fazem, né? Vão se aproximar, latir demais e tudo mais, porém, não aconteceu o que eu esperava. O cachorro negro ficou de pé, em duas patas, e assim foi caminhando de árvore em árvore, na tentativa de se esconder de mim. Eu juro, aquele dia eu não tinha bebido. Eu não estava sob efeito de álcool. E era impossível aquele cachorro se esconder de mim, porque ele era maior que o tronco da árvore. Quando o cachorro chegou na última árvore da praça, ele mostrou os dentes e consegui ver melhor seus olhos brilhantes e vermelhos. Por Deus, de onde eu estava, eu o via bem, muito bem, para saber não se tratar de um cachorro. Vendo meu medo, aquilo rosnou ainda mais, mostrando as presas bem maiores que a sua boca. Eu comecei a rezar o Pai Nosso. Aquilo saiu de trás da árvore e, bem devagar, veio até o meio da rua, cada passo mais próximo de mim. Comecei a rezar ainda mais alto e prometi a Deus, se eu saísse daquela situação, eu procuraria um emprego e sairia das ruas. Fiquei em oração por mais um tempo. E então a porta da igreja foi aberta e o vigário me viu. Colocou uma mão em meu ombro e me puxou para dentro da igreja. O que eu agradeci imensamente a Deus por ter ouvido as minhas orações. O que você está fazendo lá fora uma hora dessa? Perguntou o vigário, com voz baixa, mas dura. Cheguei na cidade há pouco. O que era aquilo lá fora? Perguntei. O vigário me olhou sério por um minuto, quando disse: um lobisomem. Aquilo é um lobisomem. O Jorge vira lobisomem toda quinta e sexta-feira. Por isso não saímos depois das 8 horas. Mas venha, deixa eu te dar um pouco de comida. E precisa de um banho, rapaz, disse o vigário. No dia seguinte, conforme prometido, eu procurei emprego e encontrei na transportadora, a sede em Mandirituba. Depois de um tempo, fui transferido para cá, mas já encontrei mais lobisomens pelo caminho nas rodovias. E olha, um diferente do outro. Me lembro como se fosse ontem. Era 7 de setembro de 1997. Já estava na transportadora, morava em Mandirituba, onde constituí nova família. Minha esposa, ainda atual, estava grávida do nosso primeiro filho. E o feriado nacional, a transportadora me chamou para trabalhar a um valor que eu não poderia negar. Então, carreguei e peguei a estrada já de noite.
levaria a carga até Lapa, ainda no Paraná. E na minha cabeça, descarregaria e viria embora para ficar com minha esposa, aproveitar o feriado. Numa grande curva da estrada, os faróis do carro iluminaram uma árvore centenária da curva e embaixo dela havia um grande cachorro, magro, magro, sentado embaixo da árvore, olhando para o caminhão enquanto eu passava. Passei o olho pelo cachorro e mentalmente fui procurando que raça que era aquele cachorro, enquanto o caminhão passou por ele. Alguns segundos depois eu senti algo pulando sobre o baú do caminhão e caminhando em cima do baú, se aproximando da cabine. Só então percebi que não era um cachorro, apesar de ser bem parecido com o primeiro lobisomem que vi em Mandirituba. Esse era muito magro, as orelhas maiores que a cabeça e os dentes ainda maior que o primeiro, os olhos maiores e brancos. Assim que o animal chegou até a cabine do motorista, eu ouvi o som de unhas cravando no metal do teto. Aquilo me deixou em pânico. Acionei o rádio, perguntando o que estava mais próximo de mim, e para meu azar, não havia ninguém. Conectei com a polícia e chamei ajuda. Passei minha localização, enquanto o lobisomem arranhava o teto da cabine, chegando a furar com a unha a cabine, quando o giroflex da polícia foi visto e um baque enorme foi sentido na cabine, quando o lobisomem pulou da cabine para a mata. O carro de polícia acompanhou até o posto mais próximo e paramos para conversar. Fiz boletim de ocorrência e só quando me acalmei notei que os policiais estavam olhando demais para os lados. Me atrevi a perguntar: o que foi, policial? Viu alguma coisa que não querem me contar? Ambos se olharam fixamente. Quando encontramos o caminhão, seguimos as coordenadas que passou, aumentamos os faróis da viatura e vimos um cachorro em cima da sua cabine, que pulou facilmente para a mata, próxima dali, disse um policial. Mas isso não podemos colocar no boletim de ocorrência, disse o outro policial. Tem um departamento que cuida de assuntos desse tipo. E se colocarmos os autos amanhã mesmo, estarão perguntando por tudo. Por mim, por você e, inclusive, dentro da sua casa. Mas isso é bom, não é? Perguntei, na minha inocência. Não, disse o primeiro policial. Se acharem que você é suspeito ou que poderia se transformar naquilo também, você será o alvo. Dito isso, agradeci e segui minha viagem. Minha viagem atrasou um pouquinho, mas eu cheguei vivo e inteiro. Ah, tive que consertar o teto do caminhão. Muito bem. Vamos então para a terceira mensagem. A terceira experiência com o lobisomem foi diferente das duas primeiras. Estava carregando para seguir viagem para Curitiba. Seria uma viagem curta e tranquila. A carga tinha um valor considerável, então fomos em dois, Manuel e eu. Carregados, seguimos viagem no começo da noite. O caminhão tinha localizador, tinha rádio e tinha uma escolta próxima, não junta, mas próxima. Quando passamos por São José dos Pinhais, um carro parou exatamente na frente do caminhão. Desviei, mas outro caminhão parou na frente. Não me foi então permitido seguir. Eu tive que parar, ou colidiríamos. Alguns homens encapuzados saíram dos carros armados de suas escopetas, apontadas para nossa cabeça. Levantamos as mãos e saímos do caminhão, sob a mira das escopetas. Muitos gritos, muito tumulto. Foi-nos colocado capuz, amarraram nossas mãos na frente do nosso corpo e enfiaram a gente no banco de trás de um carro.
Manuel e eu nos mantemos calados. Nós tínhamos treinamento para isso. Sabíamos como proceder. Então, o que não sabíamos era lidar o que aconteceu. Ouvimos um uivo e minha espinha arrepiou. Procurei a porta do carro com os pés e a fechei, achando que estávamos seguros. Com certo receio, retirei os gorros e vi alguns cachorros grandes, estilo lobo mesmo, atacando os assaltantes, um a um. Os assaltantes, mesmo armados, dando seus tiros, caíram, um a um. Notei que estes eram lobos inteligentes, pois desviavam das balas com facilidade e habilidade incríveis. Um por um dos assaltantes foram abatidos e achamos que seríamos os próximos. Mas não foi o que aconteceu. Já que estamos aqui, né? Manuel e eu, já sem capuz, vimos os 5 lobos na frente do carro que estávamos nos olhando e saíram dali correndo rumo à mata. Ainda esperamos algum tempo até seguirmos segurança e saímos do carro. Pegamos o nosso caminhão e seguimos para nosso destino. Demos o caso por encerrado. Ninguém acreditaria em nós dois. Chegamos atrasados, mas cumprimos o roteiro. Voltei a falar sobre o acontecido só agora. Agora sim, vamos para o terceiro relato. Olá, sou o Anderson da transportadora e já deixei uma história aqui. Como eu disse, nos reunimos na transportadora na hora do almoço e conversamos sobre tudo, inclusive histórias bizarras que eu adoro. Hoje vou contar a história do Luiz. Ele mora afastado da cidade. Chamamos ele de Luiz das Couves, porque ele planta hortaliças e verduras, inclusive maravilhosas, lindas e enormes pés de couve. Aliás, a couve dele é a maior que eu já vi na vida. E maior, inclusive, que as couves dos mercados. Sempre compramos dele para ajudar na renda familiar dele, e ele também vende para outros lugares. Ele acorda cedo para cuidar da horta, e foi nessas horas que ele viu um intruso no seu sítio. Bom, eu não vou contar a história, eu vou permitir que ele conte para vocês. Combinado? Um dia ele chegou para trabalhar e eu vi algumas marcas roxas nele. E eu sei que ele é muito discreto e ele não vai me contar. Então, eu precisava saber o que estava acontecendo. Afinal de contas, se fosse um assunto que me afetasse, eu poderia chamar a polícia, eu poderia ajudar ele. Vendo que ele estava em pé na frente da máquina de café, me aproximei devagar e perguntei: Bom dia, Luiz, como vai? Bom dia, chefe. Como é que tá indo as coisas, Luiz? Perguntei a ele novamente. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu: Está tudo bem, chefe. Eu me aproximei dele e disse o mais baixo possível, apesar de que nós estávamos sozinhos. Luiz, eu tenho muita estima por você. Eu sei que está acontecendo algo. Eu vejo as marcas na sua pele. Quer que eu comunique à polícia discretamente? Eu disse e ele olhou nos meus olhos. Vi que os olhos dele ficaram cheios de lágrimas. Depois de um tempo em silêncio, ele virou o café na boca e começou a contar a história dele enquanto se servia de mais um café. Chefe, eu confio em você, então eu vou contar. Você sabe que eu tenho um sítio. Plantamos verduras para vender, alguns legumes e frutas para consumo, e montei um galinheiro improvisado, com madeiras que eu cuido para consumo de ovos. Num dia de madrugada, minha esposa e eu ouvimos as galinhas agitadas. Peguei a minha espingarda, a arma que eu sempre tenho, e fui ver o que estava acontecendo. Enquanto eu caminhava até o galinheiro, eu pensei, bom, deve ser um cachorro, ou uma raposa, quem sabe até uma cobra, ou qualquer um predador possível, afinal de contas, galinha, muitos predadores comem. Mas nada, chefe, nada me preparava para o que eu veria no galinheiro. Assim que me aproximei mais do galinheiro, vi algo negro
abaixado, devorando uma galinha com maior facilidade. Ao me aproximar, aquilo parou de devorar a galinha e se virou para mim, me olhando. Inclusive, ficou de pé. Definitivamente aquilo não era um cachorro. Não era uma raposa. Tinha mais de 2 metros de altura. Era corcunda, tinha joelhos quebrados, pelo escuro e grosso no corpo inteiro. Os olhos brilhantes. Um arrepio percorreu meu corpo, chefe. Aí eu pensei, um chupa-cabra. Definitivamente não era um animal listado em livros de veterinária. Morei em sítio desde que eu nasci. Eu nunca tinha visto um animal como aquele. Baseado no que eu estava vendo, só podia ser. Deixa pra lá, chefe, você não compreenderia. Disse Luiz, parando por um segundo e virando mais um copinho de café na boca. Eu aproveitei esse tempo e respondi: um lobisomem, afirmei. Luiz confirmou com a cabeça e continuou sua narrativa. Chefe, eu paralisei no chão, mesmo com a arma engatilhada em punho. E aquilo durou algum tempo, o animal me olhando e eu olhando ele me olhando e eu olhando ele. Foi quando aquilo virou a cabeça para a mata, ao lado da minha casa, como se estivesse ouvindo algo de lá, e saiu correndo rumo à mata, sumindo na escuridão. Ainda tentei sair daquele momento de torpor, me afastar, mas as minhas pernas estavam grudadas no chão. Depois de um tempo, o cacarejo de uma das minhas galinhas me tirou daquele estado de torpor e eu corri para dentro de casa. Não dormi naquela noite. Quando amanheceu, eu verifiquei que o galinheiro tinha uma madeira solta e deve ter sido por ali que o animal retirou as galinhas. Animal, enfim, que será que é esse animal, né? Depois de contar todas as galinhas, notei que estava faltando duas. E havia um amontoado de penas soltas por todo o galinheiro. Aquele dia tinha corrida. Liguei para você e perguntei se eu podia folgar. Então eu não vim trabalhar. Consertei o galinheiro, usei arame farpado do lado de fora do galinheiro para não machucar as galinhas, só o intruso. E sem contato nenhum com as galinhas. O arame. Montei algumas armadilhas. Luiz deu uma risada e sorriu divertido. E no final do dia eu estava pronto para enfrentar aquele animal. Passou uma noite e nada de eu receber aquela visita. Na segunda noite, nada, o sono já estava me dominando. Passou uma semana sem aquele animal aparecer, pois foi na sexta-feira seguinte que então eu consegui dormir. 8 dias depois da primeira aparição, era noite alta quando eu ouvi um alvoroço no galinheiro. Peguei rapidamente a minha espingarda e corri rumo ao galinheiro, já tendo noção do que eu encontraria, ou quase isso. Antes de abrir a porta de casa, eu ouvi um grito agudo, uma mistura de grito humano com uivo de lobo. Mesmo assim, segui com a espingarda já engatilhada, mirando para onde eu ouvi o barulho. Ao me aproximar do galinheiro, eu vi um homem nu, deitado no chão, logo onde eu havia colocado uma armadilha. Eu cavei um buraco grande e no fundo eu coloquei alguns metais pontiagudos virado para cima e muito arame farpado em volta, caso que caísse e tentasse subir. E tampei com folhas secas. Seja o que fosse aquilo, caiu na armadilha. Porém, o que estava ali não era um animal, e sim um ser humano. Cheguei mais perto. Cheguei mais perto, virei a lanterna em direção ao humano e notei que eu o conhecia. Se tratava do meu vizinho, Oscar. O que está fazendo aqui, Oscar? Perguntei, mas por constatar o que eu estava suspeitando. Por favor, Luiz, eu estou machucada, não tá vendo? Disse Oscar. Eu estou vendo, porém quero primeiro que me responda.
O que você está fazendo aqui? Insisti na pergunta. Oscar parou de reclamar e olhos maliciosos para mim. Seus olhos mudaram de cor, ficando mais claros e ameaçadores. Melhor me ajudar. Eu não estou sozinho, Luiz. Senti um arrepio na espinha. Fiquei na dúvida alguns segundos, mas tomei uma decisão. Mesmo contrariado e com medo, ajudei Oscar a sair do buraco. E entrei em casa para pegar uma coberta. O homem estava pelado. O que eu poderia fazer? Já com a coberta na mão, voltei para o galinheiro. Não tinha mais ninguém. Oscar havia desaparecido, mesmo machucado. A partir daquele dia, nunca mais atacaram meu galinheiro. E não mudei com Oscar. Muito pelo contrário, nos aproximamos. Nunca contei a ninguém sobre esse assunto. Até que algo pior aconteceu. Um ano depois, um fazendeiro grande estava comprando terras pequenas, como a do Oscar e a minha. Ele sempre pagava menos à base de ameaça. Quando eu ia levar verduras para venda, um caminhão parou na estrada e não deixou eu passar. Desceram 5 homens, me tiraram da caminhonete e me deram uma bela de uma surra, como você pode ver nos braços. Por isso, eu estou com essas marcas. Não fiz denúncia, uma vez que o fazendeiro tem um primo que é delegado na cidade. Eu voltei para casa, porque se fosse ao hospital, teria que fazer boletim de ocorrência. No dia seguinte, soube que o corpo de Oscar foi encontrado com um buraco de bala na cabeça e ao lado dele estava o corpo do fazendeiro, com algumas mordidinhas de cachorro pelo corpo. Isso aconteceu há 2 dias. Luiz parou de falar e eu fiquei embasbacado. E olha que eu sempre ouvi histórias paranormais. Então, pelo que Luiz estava contando, o lobisomem, que é o Oscar, ajudou a ele e aos outros, afinal de contas, o fazendeiro queria comprar as terras de outras pessoas pagando muito menos. Esses foram os relatos de hoje. Já não esquece, por favor, deixe seu like, deixe seu recado, eu vou acompanhando todos, combinado? E já tem a minha promessa que eu estou agilizando o próximo capítulo de A Cartomante e o Lobisomem. Estou esperando só a segunda parte dela, que ela manda em 3 partes, combinado? Fiquem com Deus, até a próxima.